Pronto. Agora vamos dizer boa noite a todas as meninas e a Carlos Eduardo. A gente tem que fazer assim. Eu acho muito interessante como que nós, mulheres, estamos cada vez mais, não é isso? Nos especializando, estudando, nos envolvendo nas aulas. A gente abre um curso, uma massa feminina presente, entendeu? Então, isso significa realmente, é aí que está a nossa força, é aí que está o nosso poder. E estamos hoje iniciando, né, mais uma aula do MIT sistêmico, dessa vez trabalhando, eu vou passar o mês de abril e maio, falando sobre divórcio. Tanto o MIT de abril como o de maio, e em maio estarei ministrando um curso sobre mediação e divórcio, de 15 horas. Somente sobre divórcio, não é sobre lei de divórcio, é sobre famílias que estão vivenciando o processo de divórcio. Então, já até Carlos Eduardo já colocou aí, vai ser pela Escola Superior de Advocacia. E hoje nós vamos trabalhar luto no divórcio e no dia 30 vamos trabalhar com apego, luto e apego no divórcio. Mas antes de iniciar a aula, eu agradeço a presença de todos vocês, que vocês sabem o quanto vocês vivem no meu coração, mas em especial a da mediadora Luciana Severo, minha amiga, já fiz um trabalho junto com ela, uma palestra, e queria dar a palavra a ela para se apresentar e também para falar sobre o congresso que está por vir na próxima semana. Com a palavra, Luciana. Obrigada, professora Dalva, que espaço especial. E até quero complementar com a Cristiane, né, que falou que lhe ama. E quem não ama essa mulher, né? Quem não ama essa Obrigada. professora Dalva? Professora, obrigado mais uma vez por esse espaço e por essa ênfase, assim, né? Eu cheguei aqui tão quietinha, só queria assistir e a senhora faz toda essa abertura aí. Muito obrigado por isso. Bom, eu sou Luciana Severo, eu não conheço aqui o Carlos, né, a professora Dalva, acho que os outros eu não me lembro, assim, pelo menos de nome, não estou lembrada agora se conheço alguém, mas eu sou mediadora judicial privada aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e sou coordenadora do Centro de Mediação da Ambra University na Flórida, nos Estados Unidos. E nessa semana agora, que vai entrar dia 20, 21 e 20, não, 21, 22 e 23 de abril, estarei lá em Orlando, representando aqui, né, os brasileiros para falar de mediação de conflitos. Pela primeira vez, então, a Ambra University está abrindo esse espaço para o Centro de Mediação, que iniciou no ano passado, né? Nós temos o Instagram @mediação.ambra, que tem vários eventos, palestras, onde a professora Dalva já esteve lá e vai voltar, porque está todo mundo já me pedindo que a senhora volte. Obrigada. Então, são eventos gratuitos com a intenção de auxiliar na formação continuada do mediador. Então, vale a pena, tem muita gente bacana falando de coisas importantes lá. O Carlos também já esteve essa semana, inclusive, fazendo uma palestra lá com a gente. Então, tem todas as abordagens possíveis e impossíveis da mediação, a gente procura levar para ajudar e auxiliar aí na formação do mediador. Então, esse espaço vai ser a primeira vez que a gente vai estar levando, né, lá para Orlando, nesse evento, para falar de mediação e dos mediadores do Brasil. Então, eu estou muito honrada, estou muito feliz, vou ter 3 espaços nesse congresso, então vou fazer assim, o melhor para nos representar por lá. Obrigada, professor. Com certeza. Mas você desenvolveu um excelente trabalho. E, você chegar a ter esses espaços lá, não foi assim do nada, né? Você vem num trabalho de formiga na sua ali, todo mês, eu acho que até toda semana tem, às vezes tem 2 vezes na semana, a outra semana já não tem, e São você 5 aí eventos por mês. posta e aberta a esse trabalho, entendeu? Muito bonito mesmo.
Então, eu também já estive lá presente. Qual Instagram? Estão perguntando aí para botar o Eu Instagram. vou botar no chat ali. E todas as palestras que já foram realizadas desde de junho do ano passado, que inaugurou, todas estão gravadas no nosso YouTube. Então, pode ser vista a qualquer momento. Assistam a palestra da professora Dalva, que foi sensacional. A do Carlos sobre mediação condominial, também maravilhosa. Não percam lá com o tempo, dá para ir assistindo ali quando se tem tempo, porque fica tudo gravado. Eu vou colocar ali para vocês, para não tomar tempo aqui da professora. Não, que nós estamos aqui. Olha, gente, a aula passada sobre. A aula passada foi uma aula bonita, Luciana. Foram como lidar com as profecias que se autocumprem. E já está no YouTube também, viu? No meu YouTube, Mediação Familiar Sistêmica. Já tem as aulas do mês, a primeira, que foi sobre também profecias que se autocumpre, a parte um e a parte 2 também já está disponível, tá certo? Então, vamos agora começando aí a conversar um pouquinho sobre luto e divórcio. Luciana, como é aquela pessoa assim, entendeu? Já veio logo de preto, já devendo. Já chegou de. Eu já vi nas estampas, ó, meu divórcio. Vim preparada, de preto, mas sorrindo, viu? Olhe para o meu divórcio. Mas é porque, como eu estava dizendo, né? Nós vamos superando a cada dia e a cada momento as perdas que vão acontecendo em nossas vidas. E assim deve ser também com relação ao divórcio. Não fazer é, do casamento uma prisão da onde não se possa movimentar, onde não se possa ter qualquer outro tipo de vontade, a não ser de ficar ali preso, porque aí o casamento vira gaiola, não é? Que a gente se movimente mais aqui dentro. Então, como eu já tenho o hábito mesmo, eu organizei alguns slides, porque fica melhor para vocês, como eu sempre digo, né, estar me ouvindo e acompanhando. Porque senão, vocês já viram que eu falo sem parar mesmo, né, Luciana? Então, se eu continuar falando aqui, vocês não vão conseguir ver nada. Deixa eu abrir aqui o slide para poder a gente ver mais ou menos como é que eu vou começar e abrir o tema. Que até aqui deu certo. Deu certo, pronto. Aqui estamos. Como superar o luto no divórcio? Eu gostei muito desse subtítulo. Quando a dor é acolhida, ela se transforma em força. Então, para nós mediadores, o nosso primeiro, assim, o nosso primeiro ato, nosso primeiro passo é o quê? Acolher a dor. Estamos no lugar de acolher essa dor. Quando a dor é acolhida, ela se transforma em força. Quando nós acolhemos a dor de um divorciando, de uma divorcianda, com toda certeza, ela se empodera, ela sai do lugar de estar, como se diz assim, eu me sinto inferior. Ela começa a ter força e empoderamento. Então, o divórcio, embora muitas vezes seja necessário, eu digo embora muitas vezes necessário, porque ninguém casa na realidade pensando em se divorciar. Isso é interessante, essa premissa, né? Ninguém casa pensando em se divorciar. Mas o curso que eu vou ministrar no mês de maio pela Escola Superior de Advocacia sobre mediação e divórcio, eu abro o curso já dizendo assim, olha,
O divórcio começa na fase de namoro. O divórcio, ele ocorre muito antes de quando exatamente, efetivamente, está se assinando os papéis. Então, por isso que eu digo, muitas vezes é necessário e até libertador, porque as condições em que estão, o padrão de convivência pede que haja realmente, entendeu? Esse, como quem diz, vamos cada um seguir um novo caminho, um novo ciclo. Se tiver filhos, vamos agora ser só pais e não pais e maridos ao mesmo tempo? Então, em que pede que seja libertador, costuma ser vivenciado como uma perda profunda, semelhante à morte de um ente querido. Então, os divorciandos chegam para a gente desta forma, como se alguém tivesse morrido fisicamente. Isso porque o divórcio representa o fim do vínculo emocional. E é o fim da relação, é o fim do vínculo. Mas nós fazemos a ligação com a pessoa. O que é o divórcio? É o fim de uma rotina compartilhada. É um fim de sonhos construídos conjuntos, mas não o fim das pessoas em suas individualidades. Então, assim, no luto pela morte, o divórcio pode sim desencadear um processo emocional complexo, que costuma passar, inclusive, por vários estágios. Entendeu? O processo de divórcio, ele não é só aquele um processo jurídico, ele envolve rupturas emocionais, mudanças nas dinâmicas familiares, reorganizações afetivas profundas. E, em muitos casos, ele é o fim de uma expectativa, de uma convivência diária, de um projeto de vida, como quem diz, até que a morte os separe. Né? E, não raro, essas experiências vividas no divórcio, esse luto vivido no divórcio, esses processos de perda vivido no divórcio, podem sim ser ressignificados, ser olhado por aquele com a lente de é o fim desse caminho e o início de outro, é o fim desse ciclo e o começo de outro, é o fim da caminhada ao lado desta pessoa, mas muitas vezes é o grande começo de uma vida dentro da minha individualidade. Por quê? Porque o casamento, muitas pessoas que casam muito cedo, na realidade, não convive assim a sua própria individualidade. Começou a namorar muito cedo, casou cedo, teve filhos cedo, e chega um momento que a pessoa grita por si próprio. Quem sou eu ou cadê eu? E então, por isso que eu digo que às vezes ele é necessário, entendeu? Mas necessário por um lado, mas crescimento por outro lado. E vamos trabalhando. Pronto. Aí eu botei aqui. Ao contrário do que muitos imaginam, o luto não se restringe à morte física, que foi o que eu estava falando, eu aí agora sumarizei para vocês. Ele pode ser desencadeado por qualquer perda significativa. E o fim de um relacionamento conjugal é uma das mais dolorosas, quer dizer, é uma das perdas mais dolorosas. Quando nós dizemos que o fim de um relacionamento conjugal é uma perda muito dolorosa, lembre-se que nós ainda estamos naquela história
de um casamento insolúvel. Isso está no nosso DNA, gente. Não está no papel, não está na lei, não está na fala. Mas como foi que eu comecei? Todo mundo casa imaginando que será para sempre. Não se vê como, não, eu vou casar qualquer momento, nós podemos separar, dividir o que tem, cuidar dos filhos juntos, não. O casamento, ele por si só, por envolver não só os cônjuges, mas toda a família, perceba, toda a família envolvida, as expectativas e os sonhos, ele vem com esse carimbo, entendeu? De para sempre. Então, aquilo que é para sempre e a gente perde no meio do caminho, a gente pensa que perdeu uma parte da vida. E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? É nesse vazio, parece que uma ponte, quebrou no meio e não tem o próximo passo. É assim que os divorciandos chegam, como se a ponte tivesse quebrado e não tem. Se eu der um passo, eu vou cair. O que vai ser da minha vida? E temos que trabalhar e mostrar quanto que de vida ainda há. Então, a vivência desse luto costuma passar por estágios que não ocorrem de maneira linear, mas que ajudam a compreender as emoções que afloram nesse período. O que eu quero dizer são esses estágios que eu tirei desse livro aqui, que eu vou botar no grupo para vocês. O que eu quero dizer não ocorre de maneira linear. Eu vou falar um pouco sobre os estágios do luto e como o mediador deve olhar para esses estágios, mas não significa, gente, que todos os divorciando que passam pela mediação cumpra rigorosamente cada estágio, um por um, sem pular nenhum, ou que siga uma relação. Pegamos divorciandos em diversos estágios do luto. Inclusive, pegamos também um dos cônjuges em uma fase do luto e o outro em outra fase. E que nós vamos ter que ter um olhar para isso e fazer o quê? Eu vou agora. É possível nós darmos um tempo, um mês, 2 meses, para que quem esteja ainda num estágio de maior dor, de maior sofrimento, ou na raiva, ou na depressão, possa superar um pouco e alcançar o estágio do outro. Porque vocês imaginem como é a gente lidar com um divorciando que nem acredita que vai ter divórcio. Ele ainda está naquela fase da negação. Eu não acredito que você esteja me pedindo divórcio. E o outro já na fase da aceitação. Não volto nunca mais e acabou. Olha para aí. Nós temos que ter esse olhar para em que fase cada um está, de que forma estão vivendo esta fase. Porque tem pessoas que tá na fase da depressão, mas está conseguindo viver, está conseguindo dialogar. Outros a depressão é profunda. Então, como é que estão vivendo esta fase? E para daí nós conseguimos ver se vamos suspender por 15 dias, por um mês, ou vamos ter um diálogo, ou vamos encaminhar para uma terapia, ou vamos encaminhar para um serviço social, ou vamos ver isso. O que é que nós vamos fazer? Lhe asseguro, eu não posso aqui dar uma lista do que fazer. Por quê? Porque a gente só sabe o que fazer na hora que a demanda chega. Então, nós vamos vendo mais ou menos como conduzir. Então, como eu estava falando, Elizabeth Kubler-Ross, em seu livro sobre a morte e o morrer,
ao estudar o processo do luto, descreveu 5 estágios que também podem ser observados no divórcio. Ela fez um trabalho com o luto realmente por perda por morte, mas esses mesmos estágios são trabalhados com relação ao divórcio. Então, quais são esses estágios? Então, tem o primeiro estágio, que é a negação, depois a pessoa vai para a raiva, olha, por mim não está vindo divórcio nenhum. Tem tantas pessoas que você deve ver isso, que já estão até dormindo em quarto separado, ou até morando em casa separada, quando encontra um amigo que pergunta, ah, não, fulano está bem, você não, estamos bem. Não está vendo, está negando. Já estão em casa separada, mas o que é que estão achando que ainda vai voltar? Então, não precisa dizer a ninguém, porque a primeira pessoa que você tem que dizer que você está se divorciando é a você mesma, para que você comece a tomar as providências emocionais e também financeiras, econômicas, de família, como quem diz, eu estou me divorciando. Aí começam as perguntas. Enquanto você diz que não está se divorciando, você não está tomando nenhum caminho para a sua própria vida. Está só negando. E depois vem, ah, bom, já que eu estou me divorciando, aí vem a história da raiva, né? Vem aquele sentimento insuportável, entendeu? De aceitar. Depois ela traz a barganha, que é quando você já começa a dizer, já que você quer o divórcio, então eu vou querer dessa forma. Então eu vou querer a casa. Então eu vou querer a pensão. Eu vou querer isso. Começa os pedidos. Mas logo após esse trabalho que a gente tem de negociação, é possível se cair numa tristeza, numa depressão. Por quê? Porque quando você está negociando, você está dividindo, partilhando, separando. Aí você toma a consciência de que você está se divorciando. Para depois vir a fase da aceitação e a abertura para um novo ciclo. Então, nessa fase de negação, que é o início, no início, pode haver uma recusa em aceitar o fim da relação. E é o que nós mais vemos nos mediandos. Essa negação se expressa como: isso é só uma crise, ele ainda vai voltar, ou mesmo, não posso acreditar que isso esteja acontecendo comigo. Todo mundo pode se divorciar, quem não pode se divorciar sou eu. O que o mediador precisa ter atenção é o tempo dessa fase. Por quanto tempo você está negando? É como eu disse ontem pela manhã, a pessoa tem 4 anos de separação de fato, mas ainda não se conforma e acredita que ele vai voltar. E ele já com família reconstituída. Então, é nessa hora que a gente tem que começar a levar a pessoa a refletir sobre realmente o que é que ela está fazendo, assim, o que você está fazendo, o que você fez, de que forma você está conduzindo sua vida nesses 4 anos que ele não está em casa. Como foi que essa vida foi conduzida? Quer dizer, você tomou as decisões, como ficou a escola das crianças, como ficou o transporte para levar as crianças, como ficou a pensão, como ficaram os bens. Você está morando na casa? Não está morando? Que é para que a pessoa vá vendo, vá sentindo na realidade, que não é ver, que aquilo já aconteceu, já se consolidou.
todas as medidas já foram tomadas. Ele já está com outra pessoa, o filho, a filha que tinha 10 anos vai fazer 15, o menino que tinha 15 vai fazer 19, já ficou até, já está até tirando, né, documento para direção, carteira de motorista, para você ver, olhe quanta coisa já ocorreu nesse período e a pessoa ainda está parado no mesmo lugar. Isso é uma paralisia emocional. Ela está a paralisia parada emocionalmente, como quem diz assim, do meu lado afetivo, eu estou esperando ele voltar. Aí, qual a consequência disso? Que por isso está na mediação. Aí não divide os bens, briga por causa da namorada dele, briga porque ela também arranja o namorado e os filhos não querem, briga com que o pai vai sair com os filhos, briga porque a namorada vai, porque ele não foi para a festa da menina. Vocês já viram isso tudo? Porque ela está parada emocionalmente quando a vida está acontecendo. E aí vem para a mediação, que ela está separada e, ao mesmo tempo, não está vivendo uma vida emocional como separada. É por isso que sempre há aquela história das mulheres não quererem as namoradas dos ex-maridos, né? Porque essa namorada do ex-marido é como se fosse uma amante na mente delas, porque elas ainda se consideram como casada. Então, é claro, então ele está me traindo. Então, fica sempre essa briga, e com os filhos também, o que gera alienação parental também, porque não é meu marido, é seu pai, são seus bens, ele está saindo com a outra, gastando o seu dinheiro. Olha como são as frases que ouvimos. Então, na mediação, esse momento é acolhido com escuta ativa e empática. Muita escuta, gente. Deixa a pessoa falar tudo. Olhe que quando eu pego uma pessoa como essa, aí você imagine que ela tem 4 anos para falar. Ela tem 4 anos da vida dela para me contar. Então, o mediador compreende que negar é um mecanismo de defesa e ajuda o casal a nomear e expressar seus sentimentos, reduzindo a resistência ao diálogo e à mudança. É muito bom o mediador levar o casal à reflexão, principalmente aquele que está ainda preso na negação, levar à reflexão de o que foi nesse período. Estou dando esse exemplo porque está muito em cima, mas é 4 anos, às vezes são 2 anos, às vezes 1 ano. O que você fez nesse período de 2 anos, de 3 anos, de 1 ano, que ele estava fora, já morando em outra casa, que você achou assim que foi bom, que foi positivo? Vamos buscar as coisas boas que ocorreram nesse período para que as pessoas consigam ver e para que as pessoas consigam ver que não, como se diz assim, agora que foi a minha filha que entrou aqui e eu me distraí. Não, fui eu que estava aqui tão coisa, entendeu? Não, pode ficar aí, pode sim, entendeu? Para que elas possam ver que não só há coisas negativas em uma separação, quanta coisa positiva, quanto empoderamento, quanta coisa eu pude pensar em mim, fazer valer a minha vida e a minha vontade. Dessa vez, sim, eu fiz o que eu estava querendo. Então, quando o mediador vai por este caminho, a gente começa
a ressignificar essa negação. Ah, não é tão ruim assim estar sem ele. Não é tão ruim assim, entendeu? Estar morando sozinha até a minha casa, ter meu poder de decisão. Então, por esse caminho, o mediador começa a ir ressignificando, cada vez mais ressignificando essa fase da negação. E quando se sai da negação, se entra nesse processo de raiva. Ah, como quem diz o seguinte, puxa vida, e não é que agora ele não vai mais voltar? Agora eu vou ter que me virar sozinha. Chega de a gente dizer assim, né? Que ódio. Agora eu vou ter que fazer tudo sozinha, vou ter que criar os filhos sozinha, né? Vou ter que fazer tudo só. Então, com a quebra da negação, emerge a raiva contra o ex-cônjuge, contra si mesmo. Esse contra si mesmo é muito importante ser visto pelo mediador, porque muitas vezes nós pegamos as pessoas num estágio de dor profunda de si próprio, porque a pessoa se acha incompetente para ter sustentado o casamento. Aí a raiva contra si mesmo, contra o sistema, quanto tempo perdido, meu Deus do céu, quanto tempo. Aliás, eu ouvi isso essa semana. Antes eu tivesse me separado quando a menina ainda tinha 6 anos. A menina agora tem 15. Você veja a raiva que a pessoa tem de si próprio. Então, essa fase, ela vem carregada de muitas acusações, ressentimentos e mágoas acumuladas. Até a mágoa do que eu não fiz, o que eu deixei de fazer por causa do casamento. A viagem que eu não fiz, o curso que eu não fiz. E aí você vai, puxa, é uma dor imensa. Então, nós, mediadores, precisamos de novo mostrar o tempo nunca é perdido, porque o que somos hoje é em decorrência de tudo o que nós vivenciamos no passado. Nós somos resultado, nós somos soma. Então, a mediação sistêmica, nesse ponto, atua como um espaço seguro para que essas emoções sejam verbalizadas sem escalada de conflito. O mediador, ao atuar com respeito pelas narrativas individuais, ajuda a transformar a raiva em entendimento e a canalizá-la de forma construtiva. A raiva, muitas vezes não, maioria das vezes, a raiva é uma coisa positiva, é uma coisa boa. Por quê? Porque ela nos move, ela nos dá força, ela é fogo, ela acende. A raiva faz com que a gente diga, eu agora não vou mais fazer isso. Quer dizer, você vai mudar esse seu comportamento do passado, que você se comportou dessa forma, e por isso resultou agora num desfecho de divórcio. Então, agora você está vendo de outra forma a sua vida está diferente. Agora você quer ver de um outro lugar. Então, a gente vai, aos poucos, trazendo essa raiva para esse lugar, como força de construção de um novo ciclo. A raiva não é para ser vista como um lugar negativo, um lugar do qual, como quem diz assim, um sentimento que lhe bota para baixo. Não, o mediador tem que aproveitar esse sentimento que é forte para fazer acender o desejo da pessoa primeiro
pensar em si, amar a si, e não ir contra si mesmo, se achando incompetente, porque não abriu mão de si próprio para viver com outra pessoa. Porque quando a gente se divorcia, é porque a gente está buscando ser visto, buscando ocupar um lugar na relação, e não abrir mão de si para que a relação continue. Então, o mediador tem que ir por este caminho e conduzindo a pessoa a ver de forma construtiva todo aquele turbilhão de sentimentos que estão sendo envolvidos neste processo de perda, perda de expectativa, perda do que você chamou de amor, que só anos depois que você vai até dizer nem era amor. Mas você ainda está aí achando que perdeu o grande amor da vida, né? Então, e passando aí vem a fase da barganha. Então, nesse estágio, é comum haver tentativas de consertar a relação. Antes de começar a trabalhar uma barganha de bens, a barganha ela vem como quem diz assim, propostas de tentar reconciliar. Às vezes, gente, dá até certo por um período. Eu já peguei vários processos de divórcio em que o casal não divorciou, voltou, se reconciliaram por um período, porque, de novo, os mesmos fantasmas que estavam assombrando, quando eles chegaram, continuaram. Então, promessas, a relação seja por promessas, por culpa ou por medo do futuro. Pensamentos como, e se eu tivesse feito diferente? Talvez ainda haja uma chance. É, é bem comum dizer assim, e se nós fizermos uma terapia de casal, será que não poderíamos resolver isso? Né? Aí inicia uma terapia de casal. Eu não estou dizendo que a terapia de casal não resolva, resolve sim. A mediação resolve sim, porque muitas vezes o processo de divórcio continua, mas o processo de divórcio continua, mas não precisa mais do litígio. As pessoas estão em outro lugar, em outro patamar de compreensão. Então, várias mediações que eu já fiz em família, que não se divorciaram no período em que eu fiz a mediação. 10 encontros, não ocorreu o divórcio. 6 meses depois, 8 meses, até um ano depois, retornam e dizem, doutora, agora a gente resolveu, a gente agora já resolvemos tudo, já conversamos, vendemos a casa, já consegui aqui a escola para as crianças, não sei o quê, e aí faz o divórcio consensual, que não precisa mais. Por quê? Porque há tanto a terapia como a mediação, fizeram eles verem um processo de uma outra forma. Se não estava pronto naquele lugar, naquele dia, isso favoreceu a que estivessem prontos daí a algum tempo. Daí que eu sempre digo, não existe negócio de essa mediação fracassou, a mediação não deu certo. Sempre dá certo, porque sempre tira alguma coisa do lugar. Então, quebra-cabeça, mexe em algum lugar. E a gente só vê esse efeito no futuro. Então, a mediação nessa fase, nesse estágio, pode ajudar a esclarecer o que é possível ser reconstruído.
nem sempre a relação conjugal, mas o vínculo enquanto pais, parceiros de cuidado e corresponsáveis pela família. Já viu qual é o momento que a gente vai trabalhar? Aí a gente vai trabalhar com os planos de parentalidade, vai ver como que vai ficar a família, como que vai ser resolvido todas as pendências, porque antes estava negando, né? Então, as pendências estavam todas ficando acumuladas. Agora, vamos trabalhar as pendências? Então, a relação conjugal pode não retomar, mas nós podemos ter uma parentalidade mais presente, mais forte, mais saudável, mais harmônica. Ao focar nos sistemas de pertencimento e lealdade, o processo favorece acordos mais realistas e menos fantasiosos. Que quando nós trabalhamos nesse estágio, nós temos que estar sempre testando se esses acordos são viáveis. Não podemos fazer acordo solto, no abstrato, entendeu? Sempre procurando que mantenha o vínculo conjugal ou que não mantenha o foco na corresponsabilidade com a família e com os filhos. E Elizabeth nos traz a depressão, tristeza e depressão. Aqui é a sensação de finitude. Acabou. Já resolvemos tudo que tinha para ser resolvido. Já conversamos, já partilhamos os bens, já resolveu a pensão, já resolveu a parentalidade. Então, é quando a gente diz: acabou, aqui acabou. E aí vem esse sentimento profundo. A consciência da separação torna-se mais nítida e com ela vem a tristeza. Luto pelos planos desfeitos. Entre os planos desfeitos tem sempre a casa que foi construída e que foi vendida, né? O luto pela rotina perdida, pela ausência do outro, por haver um sentimento de fracasso, abandono ou vazio. É por isso que eu digo, o acabou, não tem mais nada. Não somos mais um casal. Ou então, uma outra frase que se diz muito assim, fulano não faz mais parte da família. Reunião de família não tem mais fulano. Reunião de família não tem mais cicrano. Então, é nessa hora que vem a dor da depressão. Então, neste ponto, a mediação reconhece o impacto emocional da separação e valoriza a expressão da dor como parte legítima do processo. É preciso acolher a dor. Ao compreender a família como um sistema vivo em constante transformação, o mediador acolhe essa fase como um momento necessário para que novos sentimentos possam emergir. Quando nós acolhemos essa dor, esse sentimento, esse vazio, essa tristeza, ao mesmo tempo, nós estamos dizendo, mas daqui a pouco é outro dia, é um novo sol em sua vida. É um novo que está chegando. Para que o novo chegue, é preciso que o velho fique para trás. Então, chega-se agora o novo, a nova vida. Quando nós, mediadores, estamos falando em nova vida, não estamos falando, porque você vai ter agora um novo companheiro. Sim, pode, mas isso não está implícito. Está implícito
a nova vida, eu com a minha nova vida, eu tocando a minha vida, entendeu? Cuidando dos filhos, realizando meus sonhos, realizando minhas expectativas, meus desejos. Quantas pessoas voltam a estudar, voltam a trabalhar, muda de emprego, muda de cidade, muda de casa, muda de ambiente, se transforma, corta cabelo, sai com as amigas que não saía. Isso é o novo chegando. Então, a gente não pode ficar apegado à tristeza, preso numa separação. Não que não seja acolhido o sentimento, acolhemos, mas, de qualquer forma, nós temos que estar sempre olhando com a perspectiva de futuro e não de passado. Então, a perspectiva é de quê, gente? De futuro, né? Então, aceitar. Não já acabou? Já vivi, e dizemos assim, né? Já vivi todas as minhas tristezas, já chorei todas as lágrimas. Agora, vida nova. Todo o sentimento que estava preso em mim já foram expressados. Então, foram postos na mesa. Eu falei, eu fui ouvida. Agora é libertador. Eu quero a vida. Vamos viver? Então, gradualmente, a pessoa começa a aceitar o fim do relacionamento e a reorganizar sua vida. A dor dá lugar à reconstrução. Olha que coisa linda. Aquela raiva que depois deu uma tristeza imensa, uma dor profunda, que é o tal do luto, agora é reconstrução. Há uma compreensão de que é possível seguir em frente, mesmo com as marcas do que foi vivido. Não se pede para ninguém esquecer nada. Sabe por quê? O ser humano tem memória. Ninguém é desmemoriado para esquecer. Nós precisamos lembrar sem sofrer. Não é esquecer. Eu lembro, sim, daquele dia que ocorreu isso. Ah, ficou no passado, já não. Isso já não me diz mais nada, já não toca em mim, já não faz parte de mim. Quem está 4, 5 anos vivendo um luto é porque aquilo ainda faz parte daquela pessoa. Então, a mediação nesse estágio facilita a construção de acordos sólidos e respeitosos. Dialogar com mais com aceitação, os envolvidos passam a dialogar com mais clareza e cooperação, especialmente quando há filhos. Então, quando se aceita o divórcio, então, agora, como quem diz, vamos ver como é que nós vamos viver a partir de agora, como é que vão ficar as crianças, como é que vão ficar os bens. Olha a lucidez chegando. Saiu da tristeza, saiu da dor. Agora vamos para onde? Para a vida, para a reconstrução. Então, a mediação sistêmica se mostra valiosa na reorganização dos papéis familiares, estimulando a parentalidade colaborativa e a continuidade do vínculo afetivo com os filhos. Isso aqui é muito importante para o mediador sistêmico. Reorganização dos papéis familiares, porque o divórcio não acaba a família continua, não é? Então, quais eram os papéis que o pai tinha dentro dessa família? Como agora nós vamos reorganizar esses papéis? Como nós vamos reorganizar esses papéis?
De que forma? E o menor preço, aqui você leva muito e paga pouco. Sobral e Bordados, a loja da família brasileira. Vem pra Ave cá, Maria. mercado, espera de braços abertos. Sobral e Bordados, Acho que é da Fernanda. Fernanda? Ah, Desculpa, não observei. entendeu? Então, o pai, os papéis que o pai desempenhava na família, as obrigações que ele tinha, como será agora redistribuído? Será ele que pegava todo dia as crianças na escola e levava? Quem agora vai fazer isso? Ah, vai pagar um terceiro? Vai ser um avô? Ou ele vai continuar fazendo isso mesmo morando em casa separada? Entendeu? Então, a família, se o pai sai, mas a família se reestrutura para suprir essa ausência. E isso é papel do mediador sistêmico. Trabalhar, estimular essa parentalidade colaborativa. Sistêmico não, qualquer mediador. Eu falo sistêmico porque é a abordagem que eu trabalho, mas qualquer um mediador, né? E essa continuidade do vínculo afetivo. Agora, só para lembrar, é importante lembrar que esses estágios não acontecem de forma linear, como eu falei na abertura da aula. E nem todos os indivíduos passarão por todos eles. Nem obrigatoriamente vão passar por cada um desses. E tem muitas pessoas até que, antes até de se comunicar à família, porque vocês vão ver no curso de divórcio, a fase onde começa o divórcio passa também pela fase da comunicação pública sobre o divórcio, né? Antes disso, a pessoa já está em profunda depressão, quer dizer, não passou nem pela negação, não passou pela raiva. Eles não são lineares. E nenhuma pessoa obrigatoriamente passa por todos eles. São estágios que a pessoa vai acontecendo de acordo com o que eu vou falar no dia 30, de acordo com o apego, a depender do tipo de apego, tem uma ligação, uma conexão direta com o luto. Mas aí, primeiro, eu vou ter que explicar para vocês os tipos de apego, vem da teoria do apego, e depois a gente vai fazer essa conexão, apego e luto. Então, cada pessoa vive o luto do divórcio de maneira única, influenciada por fatores como a duração da relação, a forma como o término ocorreu, a presença de filhos, entre outros. Então, não há como, só porque eu estou aqui falando de luto, e o mediador deve dizer isso, mediador mediador isso, que todo divórcio que você pegar, você vai seguir esse scriptzinho aqui. Não, isso aí é só alertas. E no curso de divórcio, vou dar muito mais. Mas não significa que você vai usar tudo que eu vou dar em 15 horas de divórcio em um divórcio só. É a depender daquilo que se apresenta, a depender de como se apresentam os divorciandos, o estágio em questão, como foi o tipo de relação, como a presença da família de origem, a pressão da família de origem. Cada um desses itens aí, a gente vai formando um novo script para o divórcio e para trabalhar. Então, reconhecer o divórcio como um processo de luto ajuda a legitimar a dor sentida e a buscar apoio emocional adequado. Porque se a gente não consegue ver
luto no processo de perda, no processo de separação, no processo de divórcio, aí nós começamos o quê? A estar, como quem diz assim, passando por cima da dor do outro, não acolhendo e não legitimando a dor do outro. E que apoio que pode ser encontrado? A gente pode indicar a terapia, a psicoterapia sistêmica, ou também um psicólogo, a depender do caso, a mediação familiar sistêmica, grupos de apoios, redes de afeto, são fundamentais para atravessar esse momento com mais clareza e cuidado consigo mesmo. Então, vamos sair desse lugar de chega o divórcio, como se o divórcio fosse: vocês querem separar, tem bens, o valor é tanto, e aí vamos dividir o bem, como é que ficam os bens? Vocês já viram que em um item só trabalhado, quanta coisa a gente pode trabalhar diante de um processo de divórcio humanizado e transformador. Falamos muito dos processos judiciais de divórcio. Por quê? Porque até hoje nós temos na nossa memória, até na memória celular mesmo, os processos de divórcio judicial, né? Que era somente culpa e partilha de bens, sem conseguir, sem ouvir nenhuma das partes. Aqui eu não estou falando que a mulher sofria mais e o homem menos, nem o homem mais, nem a mulher menos, não. Nenhum dos dois eram ouvidos em sua dor. Não eram legitimados em sua dor. E a mediação veio com essa proposta, né? Qual é a proposta? De dar voz aos mediandos. Então, se é para dar voz aos mediandos, nós precisamos também saber ouvir e também saber acolher. Porque senão, falou a história, foi isso, que pena. Pronto. Ou então pega um lenço e dá. Quando acaba o lenço, que a pessoa. Sim, além da casa, tem mais algum bem? É desse lugar que nós precisamos sair. Então, aqui eu trago ainda um pouco a importância da mediação nessa travessia do luto. Então, em contexto de luto, a mediação familiar sistêmica surge como uma abordagem sensível e eficaz, voltada não apenas à resolução de conflitos, mas à compreensão das emoções envolvidas. Já viu? Não é só o conflito, as emoções envolvidas. E a escuta das necessidades de todos os membros da família. Não é só do homem, não é só da mulher, não é só dos filhos, não é só o melhor interesse do filho, é o melhor interesse da família. Então, a mediação familiar sistêmica busca facilitar o diálogo, promover a responsabilização de cada parte e restaurar os vínculos de forma respeitosa, mesmo que o casal decida seguir caminhos distintos. Quer dizer, não importa se vai continuar casado ou se vai separar. Esse é o nosso trabalho, é trabalhar em promover diálogo, reconstrução de diálogo, restauração de vínculos, respeito um pelo outro. A mediação familiar sistêmica vai além da simples negociação de termos. Ela propõe um olhar mais profundo para os vínculos, as histórias
histórias familiares e os padrões de relação que influenciam o conflito atual. Olha bem aqui o que é que a gente vai trabalhar no mês de maio. Os vínculos, as histórias familiares e os padrões de relação. E quantas pessoas que estão em um litígio no divórcio só porque tem a lembrança do divórcio do tio, do primo, que foi uma briga, que ele saiu sem nada, que ele voltou para a casa da mãe, que ele ficou pobre, que a mulher levou tudo, ou então o inverso, a mulher perdeu tudo. Nós temos que ter o quê? Somos sistêmicos. Então, nós temos que olhar o todo, todos os membros da família. Então, ao trabalhar com luto no divórcio, a mediação oferece um espaço de escuta respeitosa para todos os envolvidos, valorização das emoções e da história da família. Cada um tem a sua história, e isso é muito importante. O reconhecimento das perdas e das possibilidades de recomeço, o reconhecimento das perdas e as possibilidades de recomeço, ferramentas para transformar a dor em aprendizado e reconstrução, ajuda na elaboração emocional do divórcio, reorganiza os papéis familiares, que vocês viram falar daí, quando há filhos, fortalece a parentalidade cooperativa, olha para o sistema familiar como um todo e apoio à construção de novos vínculos e rotina. Então, nós, enquanto mediadores, isso é uma parte só do divórcio. Nessa travessia do luto, nós temos que ter em mente esse conjunto de possibilidades. Também não estou dizendo que todo divórcio tem tudo, não é isso? A gente trabalha, aprende, mas vai aplicando de acordo com a demanda. Então, a mediação familiar sistêmica considera que, mesmo com o fim do casamento, a família não deixa de existir. Ela apenas se reorganiza. Lembram bem que eu falei? Vai todo mundo. Saiu um membro da família, vai agora se reorganizar a família, que ela continua existindo, não acabou. Aí a gente vai ter que se reorganizar sem aquele membro participando internamente das decisões da família. E essa reorganização pode e deve ser feita com dignidade e diálogo. Então, deixa eu ver aqui. Cadê o meu aqui? Encontrei. Então, o processo de divórcio é, sim, uma forma de luto dolorosa, desafiadora, mas também repleta de oportunidades de crescimento. Já viu aí como é que nós empoderamos da dor à reconstrução? É desafiadora, mas também o resultado é positivo. Reconhecer os estágios desse luto e utilizar a mediação familiar sistêmica como instrumento de apoio emocional e relacional pode fazer toda a diferença para que os envolvidos atravessem esse momento com mais consciência, leveza e respeito mútuo. Aí a gente vê bem a importância do mediador sistêmico. Então, a gente aí volta para aquela pergunta, né? Como superar o luto no divórcio? Então,
O luto no divórcio precisa ser reconhecido e respeitado. A mediação sistêmica não apaga a dor, mas orienta a travessia. A mediação oferece caminhos de cura e reconstrução de vínculos. É possível transformar o fim do casamento em um novo começo para a família. O luto pode ser vivido com consciência e cuidado. Com consciência e cuidado. Viver o luto é superar a perda do objeto ou do ente querido e do sentimento que ele proporcionava. Então, viver o luto é superar a perda do ente querido, viver o luto no divórcio, superar a perda do ente querido e do sentimento que ele proporcionava. Superando isso, se acolhendo, se amando, você vai ter um novo começo. Você vai sair da dor para a reconstrução de uma nova vida. Então, como superar o luto no divórcio? Ressignificando perdas e construindo novos caminhos. Está aí a resposta da pergunta que eu abri a aula. Ressignificando as perdas e construindo novos caminhos. E é desta forma que nós superamos todo e qualquer luto. Porque temos perdas o tempo todo. E o que é que nós fazemos? Ressignificamos e vamos buscar uma nova caminhada. E para encerrar, toda crise é também uma oportunidade de recomeçar com mais consciência e maturidade. Toda crise é também uma oportunidade de recomeçar com mais consciência e maturidade. Então, passamos por todas as fases difíceis, mas sim, podemos buscar ajuda, como eu disse aí, os grupos de apoio, a mediação, a terapia, e recomeçar de um outro patamar de mais consciência. Pronto, espaço aberto para perguntas, partilhas e reflexões. Agora eu quero conhecer o luto de cada um de vocês. Qual foi agora o luto que vocês ressignificaram hoje ou que disseram assim, amanhã eu vou pensar nisso? Já é um começo. Gratidão, gratidão, gratidão pela escuta, pela presença de vocês. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação para podermos conversar, não é? Com mais